pior coisa que existe é a gente ouvir que vidas humanas são descartáveis, por uma forma brutal e sem sentido. Esse é o nosso caso de hoje, sobre uma mãe e filha que tiveram suas vidas ceifadas, deixando um pai solitário e conformado. Você aceitaria essa situação? Olá, eu sou a Rosicler, esse é o nosso canal Variedades com Rosicler, programa de TV, trazendo até você mais um caso interessante. No nosso canal, como o nome já diz, falamos sobre vários assuntos, casos reais, documentários, entrevistas e até culinária. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe o seu like, faça um comentário, assista até o final. E o comentário deixe sempre com respeito. Compartilhe com seus amigos, pois isso vai fazer muita diferença para nós aqui no canal. Bom, vamos ao vídeo e tire suas conclusões. O ano era 1983 e ocorreu um dos casos criminais mais impressionantes que chocou o país. Durante um assalto a banco em São Caetano do Sul, um bebê de 7 meses e sua mãe foram baleados de uma forma grotesca e sem nenhum sentimento de compaixão ou piedade. Laura Tomé Tomarevski, uma professora de balé, aquele dia precisava ir ao banco efetuar um depósito e consigo levar a pequena Thalita de 7 meses, pois não tinha com quem deixá-la. Quando estava prestes a ser atendida, 6 homens armados invadiram a agência bancária, ameaçando a todos para que ficassem quietos. Porém, a criança com o movimento se assustou e começou a chorar, quando um dos elementos ameaçou a mãe, dizendo para que ela deveria fazer a criança parar de chorar, pois estava perturbando e eles queriam o silêncio de quem estava na agência. A mãe, desesperada, tentava fazer a criança parar de chorar, temendo o pior. Vendo que a mãe não estava conseguindo, o bandido então encostou a arma na cabeça de Thalita. Quando a mãe se virou para protegê-la, ele atirou sem dó nem piedade. A bala atravessou a cabeça da criança e também atingiu a mãe, Laura. Thalita Tomé Tomarevski morreu na hora. Laura chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a troca de tiros com os seguranças e a polícia, outros 5 assaltantes também foram mortos. 2 dos assaltantes escaparam, sendo que um deles tirou a menina do banco e a entregou a um comerciante da localidade. Porém, o mistério começa aqui. O autor do disparo nunca foi descoberto. Franklin Pedro da Silva, um dos assaltantes, foi preso logo depois. Algumas testemunhas creditaram as mortes a outro bandido, Jefferson, que era irmão gêmeo de Franklin. Outra pessoa viu Franklin empunhando a arma calibre 45 que fora usada na morte
morte do bebê e da mãe. Abre aspas. É muito para um ladrão de banco. Dizem que eu matei a menina, mas foi meu irmão Jefferson. Ele atirou, fecha aspas. Defendia-se Franklin, que acabou sendo condenado a 49 anos de prisão. O juiz Vanderlei Aparecido Borges, da 2ª Vara Criminal, que proferiu a sentença, determinou que ainda fosse instaurado um inquérito para apurar o envolvimento da advogada de defesa, Lucy Miller, com as atividades da quadrilha a qual Franklin pertencia. Em entrevista à imprensa após sua prisão, o marginal afirmou que do 1.300.000 cruzeiros, moeda vigente na época, a qual recebeu da parte de um assalto a uma fábrica de fermento, 1 milhão foi destinado à advogada para libertar seu irmão da cadeia. Seu irmão gêmeo, Jefferson Pedro da Silva, acabou morrendo durante a tentativa do assalto à agência do Itaú, juntamente com os outros 4 integrantes da quadrilha. Um 7º elemento do grupo, que saiu do banco correndo com Thalita no colo, já baleada, e a entregou ao comerciante, teve a sua identidade descoberta pela polícia. Tratava-se de Carlos Pires da Rocha, o Carlinhos, de 29 anos, que residia em Ferraz de Vasconcelos e cumpria a prisão-albergue domiciliar, condenado a 9 anos por assalto em Araraquara. Além de testemunhas o terem reconhecido como o 7º elemento, a polícia de São Caetano conseguiu obter fotografias que mostravam Carlos Pires da Rocha numa festa na véspera do assalto, juntamente com os outros integrantes da quadrilha. Além da morte de Thalita e de sua mãe, a ação dos marginais também fez com que outro cliente do banco, Riquizo Sadal Okura, 35 anos, ficasse paraplégico por causa de um projétil calibre 45 que recebeu na espinha. As balas que atingiram Thalita e Laura eram de uma arma automática calibre 45, na época privativa das Forças Armadas. A morte da mãe e filha abalou a opinião pública, principalmente pela frieza com que foram atingidas. Laura Tomarewski, que era professora de balé, levou sua filha até o banco para efetuar um depósito quando os assaltantes chegaram. Em determinado momento, Thalita começou a chorar e um dos bandidos gritou, abre aspas, manda essa praga calar a boca, senão mato as duas, fecha aspas, o que foi feito. Com isso, iniciou-se o tiroteio com os guardas de segurança do banco e, em seguida, com policiais militares. Embora no processo não tenha ficado claro quem atirou na menina e sua mãe, Franklin recebeu a pena como coautor do crime. O comerciante Sadal Okura, em juízo, afirmou que após ser atingido, viu Franklin em posição de tiro com a arma calibre 45. O assaltante, por sua vez, afirmava sempre que seu irmão gêmeo é quem estava com a arma automática. A sentença proferida pelo juiz Vanderlei Aparecido Borges foi tida no próprio Fórum de São Caetano como inédita. Primeiro, no que se refere à soma de anos aplicados a um réu envolvido num único processo e pelo fato de ter determinado a instauração de inquérito envolvendo a advogada da vítima. Franklin Pedro da Silva foi enquadrado em diferentes artigos do Código Penal. Formação de quadrilha armada, roubo seguido de violência, reincidência, na época do assalto ele se encontrava em liberdade condicional, e morte de criança. Mais de 3.000 pessoas que acompanharam o enterro da professora de dança Laura Tomé Tomarewski e de sua filha Thalita, de 7 meses, mostravam algo muito mais que a tristeza. Entre elas, surgiam protestos que não chegaram a ser abafados pela filosofia religiosa quase conformista do marido de Laura, Vladimir Tomarewski, da Igreja Batista. Abre aspas. Tudo isso acontece porque as pessoas não têm Cristo no coração. Fecha aspas.
A maioria não ficou nesse conformismo e, mesmo sem usar faixas que caracterizaram protestos em outros enterros de vítimas de tragédias na Grande São Paulo, foi além. Este acabou sendo o caso de Marcos Vital, um jovem amigo do casal Tomarewski, que fazia pergunta aos que cercavam e que poderia ser dirigida à polícia e ao então governador Montoro na época. Abre aspas. Onde está a justiça que deixa essa gente em liberdade? Onde está a polícia? Fecha aspas. 5 dos assaltantes foram mortos, o que não afastou a revolta durante o enterro no Cemitério das Lágrimas. O caso de Laura e Thalita, assassinadas durante a tentativa de assalto à agência do Banco Itaú na Vila Barcelona, em São Caetano do Sul, tornou-se assunto nacional. Se o povo de São Paulo já estava sendo obrigado a se acostumar aos casos diários de violência e de falta de policiamento, dessa vez foi chocante demais a morte de um bebê. Os corpos de Laura e Thalita foram velados no Templo Batista da Vila Gerti. Entre os alunos e amigos que foram até lá estavam Irani Rosalino, que conhecia Laura desde menina, que disse apenas ser muito triste o que aconteceu com ela. Outro amigo da família, Marcos Vital, criticou a justiça ao lembrar que um dos assaltantes já estava condenado a mais de 53 anos, abre aspas, e continuava solto para matar mães e crianças, fecha aspas. O marido de Laura, Vladimir Tomarewski, passou a maior parte do tempo ao lado dos corpos e, como outros membros da família, mostrava-se mais sereno ao analisar a tragédia. Ele disse que não estava com ódio contra quem fez isso, porque dentro de mim não há espaço para odiar. Tudo aconteceu porque as pessoas não têm Cristo no coração. O movimento de pessoas no velório era tanto que soldados da polícia militar tiveram que organizar a entrada e saída para evitar tumultos. Diante da igreja, muitos moradores lembraram da menina que iria completar 8 meses no dia 7. O culto foi celebrado pelo pastor Mário Pereira, o mesmo que realizou o casamento do casal há cerca de 2 anos. Logo após as 14 horas, os corpos seguiram para o Cemitério das Lágrimas, acompanhado também por viaturas da Polícia Militar e Civil. Ao passar pelas avenidas de São Caetano, muitas lojas fecharam suas portas e dezenas de pessoas permaneceram nas calçadas para presenciar o cortejo. No cemitério, o sepultamento ocorreu por volta das 16 horas, porque muita gente quis ver os corpos e novamente a polícia militar organizou as filas. Enquanto isso, os corpos dos 5 assaltantes mortos durante o tiroteio travado com vigilantes do banco e com soldados da PM estavam no Instituto Médico local, que funcionava junto ao cemitério. Algumas pessoas quiseram ver os corpos, mas eles só estavam liberados para os parentes. Até o final da tarde, apenas Carlos Wagner Monteiro, responsável por outros 9 assaltos a bancos, segundo a polícia, não havia sido reconhecido por familiares. Na delegacia, a mãe do outro assaltante, Luiz Carlos de Lima, disse que ele passou os últimos 10 anos cumprindo pena e estava em liberdade desde agosto. Todos os 5 tinham várias passagens pela polícia, com diferentes condenações e inquéritos e processos a responder. A polícia de São Caetano prosseguiu nas investigações sobre a tentativa de assalto, pois ainda existem dúvidas quanto ao número de assaltantes. O único que foi preso, Franklin Pedro da Silva, de 26 anos, insiste que eles eram apenas 6, enquanto policiais que participaram do tiroteio afirmam que eles estavam em 7 ou 8. Além disso, a polícia ainda não havia localizado uma arma de calibre 45, o mesmo projétil que atingiu a menina e a sua mãe.
O autor do disparo, conforme reconhecimento de uma testemunha, Maria Benedita Guimarães, foi Jefferson Pedro da Silva, irmão do assaltante preso, e não Mauro Mondeja, conforme as primeiras informações. Infelizmente, a violência faz parte da sociedade. Em 1983, em um assalto a banco, resultou na morte de uma moça. Ela foi assassinada junto com sua filha de apenas 8 meses. Os assaltantes atiraram porque a mãe, que havia ido ao banco abrir uma caderneta de poupança para a filha, não conseguiu fazer a criança parar de chorar. A polícia chegou ao local e aconteceu a tragédia. 5 assaltantes mortos e 2 pessoas inocentes. Várias correntes passaram a pedir a implantação da pena de morte e o endurecimento das leis, mas o mais interessante foi a postura de Vladimir Tomarevski, pai e esposo das vítimas. Ele lamentou a tragédia que se abateu sobre sua família, mas passou a trabalhar em favor dos presidiários, pois todos aqueles que executaram a sua família eram ex-presidiários. Vladimir deixou a mensagem de que o infortúnio que se abateu sobre ele só ocorreu porque Estado e sociedade não fazem a sua parte para recuperar aquelas pessoas. Hoje se fala até em pena de morte, que é uma confissão de incompetência para recuperar o preso. O pensamento na questão da municipalização, do controle da violência, ou seja, o município seria o grande instrumento para esse controle, inclusive na questão prisional. Vladimir ainda declarou que lamentava a morte do assassino das pessoas que mais amava na vida. Abre aspas, sinto muito que o bandido tenha morrido sem Cristo, fecha aspas. Impressionados com seu depoimento, diversos delegados e diretores de presídios começaram a solicitar sua presença. Os presos de várias cadeias do estado de São Paulo queriam conhecer aquele homem. Em uma dessas ocasiões, em uma penitenciária de Rio Claro, no interior paulista, Vladimir falou aos presos sobre salvação, arrependimento e o amor de Deus pelo homem. Abre aspas. Preguei a mesma mensagem que foi usada na conversão de Laura sobre a necessidade de um novo nascimento com Jesus. Fecha aspas. Naquele dia, todos os 150 detentos atenderam ao apelo para a conversão ao Evangelho. E assim, o jovem viúvo viu-se da noite para o dia na condição de evangelista carcerário. Ele reconstruiu sua vida e em 1988 casou-se pela segunda vez com Ana e tem 3 filhos adolescentes. A respeito de Laura e Thalita, tem recordações e palavras carinhosas. Abre aspas. A salvação é nossa grande certeza. Sei que elas estão com o Senhor. Não há melhor consolo do que esse. Fecha aspas. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não, é claro, do que as pessoas falam, isso aí eu sempre digo porque realmente é repugnante, né? Mas da forma com que a gente traz aqui pra você. Esse caso de hoje realmente foi muito terrível, mas obrigada, você minha amiga, você meu amigo, por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.